Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço perdão aos irmãos pelo improviso da câmera, eu uso as redes sociais para levar o Evangelho. Onde eu prego, geralmente eu gravo, para que a mensagem de Deus ela se expanda para outras fronteiras também, porque a rede social ela pode ser bênção, pode ser maldição, dependendo da forma como nós vamos usar, não é verdade? Eu tenho procurado usar a rede social para glorificar o nosso Deus. Meus irmãos, para mim é uma alegria imensa, uma satisfação enorme poder estar aqui junto com o povo eleito de Deus, para nós cultuarmos ao nosso Deus. Ele é que tem a primazia nesse lugar, Ele é o centro do culto. Quando a gente vem para o culto, quando nós viemos ao culto, com o nosso coração focado em nós mesmos, o máximo que a gente pode sentir aqui é uma êxtase vazia, uma emoção momentânea. Mas quando o nosso coração ele vem aqui com o objetivo de glorificar o nosso Deus, nós somos preenchidos por dentro. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom. Nós nunca podemos dizer se o culto foi ruim ou foi bom. Nós não temos essa capacidade. Porque o culto não foi para nós, foi para Deus. Então só Deus pode dizer se foi ruim ou foi bom. Amém, meus irmãos? Nós vamos, abra as Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Abra as Escrituras no capítulo de número 2. Nós estamos nos aproximando de uma data muito especial, né, irmãos? É 25 de dezembro, onde nós celebramos o nascimento do nosso Deus. Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ler os versos 1 a 20, ok? Quem achou, você vai dizer assim comigo, amém. Quem não achou, você vai dizer assim, Escola Bíblica Dominical. Vamos ler as Escrituras. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-lhes, a linguagem bíblica é complicada, os dias. Verso 7. E ela deu à luz ao seu primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, basta só um pouquinho, Lucas não, Pedro, só um pouquinho, senão vai dar um pouquinho de microfonia. Isso, só um pouquinho. Obrigado, ficou legal. Obrigado, Pedro. Verso 10, ficou muito bom. Verso 10. O anjo, porém, lhe disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Verso 12. E eis que vos será de sinal, encontrareis uma criança envolto em faixas e deitada em manjedoura.
E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que fora anunciado. Eu vou pedir para que você curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos a Deus em oração. Senhor Deus, a glória é tua, a primazia é tua, o culto é para ti, Senhor. Nós nos colocamos diante da tua presença em submissão à tua palavra. Nós sabemos que somos falhos, que nós estamos suscetíveis a erros, mas nós glorificamos o teu nome, porque mediante o sacrifício do teu filho a tua graça nos alcançou. E a tua graça não só nos salvou, mas ela tem nos preservado de tropeçarmos, Senhor. O homem pode cair, mas é o Senhor que levanta. Obrigado, Senhor, por esta noite. Que o Senhor seja glorificado e exaltado. Nós te agradecemos porque tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o dia 25, ele é um dia especial para muita gente. Quase que o mundo inteiro, ele celebra o Natal. E é comum as pessoas, durante esse período, elas ficarem um pouco mais reflexivas. E, consequentemente, elas ficam mais sensíveis. O Natal, ele tem esse efeito em nós. As pessoas, elas se reúnem, elas chamam os vizinhos, muitos parentes vêm de longe, e elas se reúnem em casa, trocam presentes uns com os outros, elas têm comunhão, e isso tudo é muito bom. Existem aqueles que até focam no seu negócio, no comércio. O comércio, ele recebe uma injeção assim de investimento muito grande no Natal. Eu trabalhei no comércio, eu sei como é a correria. E isso é muito bom. Mas qual deve ser o foco? Qual deve ser o objetivo e o que nós devemos nutrir no nosso coração no Natal? A palavra Natal vem da palavra natalício, que significa nascimento. Ou seja, quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o nascimento de uma pessoa. E por que nós celebramos o nascimento de uma pessoa? O texto de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, nos responde. Diz assim: porque um menino se nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porque um menino nasceu. Por que um menino nasceu? Porque isso aponta e revela a natureza humana de Jesus. Ele nasceu de um nascimento natural. Mas o texto continua dizendo: um filho se nos deu. Por que um filho foi dado? Porque Deus não nasce. Deus é um presente, irmãos, que foi dado à humanidade. A Bíblia diz que nós estávamos caídos, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele se doou a si mesmo em nosso favor, para nos dar a oportunidade de vivermos para Ele para sempre. Aleluia. O texto bíblico de João, capítulo número 1, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra. Ele é o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Veja, o Deus Todo-Poderoso, eterno, infinito, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus de toda glória, decidiu habitar em um tabernáculo limitado como o nosso. O Deus Todo-Poderoso agora ele tem dedos como nós temos. Ele tem cabelo. O Deus eterno, infinito, agora ele tem olhos como nós temos. Ele tem boca como nós temos. Ele tem perna como nós temos. O Deus Todo-Poderoso, por amor a nós, ele se limitou de tal maneira que ele cansou. Ele sentiu sede. Ele sentiu fome. Ele fez até as necessidades, como nós fazemos, irmãos. Ele abandonou a sua glória para habitar em nosso meio, e ele também morreu. Mas ele ressurgiu no terceiro dia. E agora ele habita em um corpo glorificado, está assentado à direita do Pai, e à destra do Pai, Deus Todo-Poderoso. Eu costumo mencionar duas ilustrações que eu aprendi com o professor Rodrigo Silva na internet. A gente pode entender mais ou menos como funciona o que Deus fez por nós. Imagina que você vai andando aqui nesse sertão aqui, nessa escuridão. Todo esse ambiente aqui é muito diferente para mim. Eu olho assim e vejo toda essa escuridão. Imagina você estar andando nesse cerrado aqui, nessa escuridão, e de repente vem uma luz lá no fundo. E essa luz vem se aproximando de você. Só que à medida que essa luz vem se aproximando de você, ela vai ficando tão forte, tão imensa, tão intensa, que você não consegue ver mais quem vem caminhando. É como se uma pessoa tivesse vindo em sua direção, mas nas costas dessa pessoa, ou aqui em cima, tivesse um holofote, um refletor muito gigante. Quando essa pessoa se aproximasse de você, você não conseguiria ver essa pessoa. Por que você não conseguiria ver essa pessoa? Por causa da luz. A intensidade daquela luz não permitiria que você visse aquela pessoa. Então aquela pessoa ficaria oculta para você. Aí eu faço a pergunta: qual é a única forma e você vê essa pessoa? É apagando a luz. Quando apaga a luz e você está próximo dessa pessoa, você consegue ver ela. É exatamente o que Jesus fez. O texto bíblico nos ensina que ele habita em uma luz inacessível. Mas para que eu e você nos aproximássemos dele, ele apagou a sua luz e virou um homem como nós. Ele veio a esse mundo e a esta terra. Uma outra ilustração muito interessante é a do aquário. Todas as vezes que o homem ia colocar comida em um aquário, quando ele se aproximava do aquário, os peixes corriam dele e se escondiam. E curioso, ele perguntou: por que todas as vezes que vou colocar comida para os peixes no aquário, os peixes fogem de mim? E aí alguém explicou para ele e disse assim: é porque todas as vezes que você se aproxima do aquário, o efeito que o vidro faz deixa você gigante. Então os peixes ficam com medo e se escondem. E ele disse: então o que é que eu posso fazer para que os peixes não tenham medo de mim? Ele disse: a única forma que você pode fazer é virando peixe como eles e pulando no aquário. Foi exatamente isso que o nosso Deus fez por nós. Ele virou homem como nós e mergulhou no nosso mundo. Quando Jesus estava no Sermão do Monte, pregando o Evangelho, você via as pessoas com medo? Você via as pessoas correndo dele? Por que ninguém corria com medo dele, nem ficava com medo? Porque ali estava o Cordeiro de Deus.
Ele apagou a sua luz. Ele se tornou homem como nós, mergulhou no nosso aquário, se tornou um Deus, agora em um corpo limitado, embora todo o poder ainda permaneça nele, apenas para se aproximar de mim e de você. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E por que que ele decidiu habitar em um corpo assim como o nosso, limitado? Hebreus capítulo número 4, o verso 15 e 16 responde. O verso 15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, sabe por que o nosso Deus veio a esse mundo? E decidiu habitar em um corpo limitado como o meu e o seu? Para experimentar as mesmas lutas que nós experimentamos. Ele passou pelas mesmas situações que nós passamos. Ele foi tentado como nós fomos tentados. Ele sentiu solidão. Ele sentiu tristeza. Ele sentiu angústia. Chegou a dizer ao Pai: afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Ele foi rejeitado. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meu irmão. Eu não conheço as tuas limitações, as tuas dificuldades, não conheço as tuas lutas. Não conheço a tua história, os teus traumas. Coisas que estão guardadas no fundo do teu coração, que muitas vezes você não quer nem lembrar. Um estalo, um gatilho de uma memória pode fazer você travar e chorar. Há muitas pessoas que não gostam de celebrar o Natal, porque elas lembram de situações e acontecimentos passados de sua vida. Ela prefere se recolher em sua casa. Ela não é muito, não aprecia muito momentos de festa, porque ela prefere o luto. Eu quero dizer a você que o Deus, aleluia, que habitou nessa terra e pisou aqui, Ele conhece a tua história. Ele passou as situações que você passou. E Ele passou por situações ainda mais profundas. Porque quando ele disse, afasta de mim este cálice, ele não estava com medo da cruz. Não era a cruz que ele tinha medo. Muitos dos cristãos foram para a cruz cantando. Pedro diz a história que morreu na cruz de cabeça para baixo. Outros foram apedrejados. O apóstolo Paulo, ao que tudo indica, degolado. Esses homens cantaram. Se muitos foram para a cruz cantando e louvando, por que o nosso Deus teria medo da cruz? Então, do que Jesus teve medo quando ele disse, afasta de mim este cálice? O que tinha dentro do cálice? O que estava dentro do cálice era a ira justa, santa e poderosa do seu Deus. E de que maneira Jesus experimentou a ira do seu Pai? Quando o Pai deu as costas ao Filho naquela cruz. Ninguém, meus irmãos, pode experimentar uma pior punição nessa terra do que receber a rejeição de Deus. De quando Deus dá as costas. Jesus morreu na cruz com as mãos abertas, com os braços abertos. Ele está dizendo, eu estou com os braços abertos para te receber. Mas um dia esses braços vão abaixar, meu irmão. E aqueles que não estão em Cristo Jesus vão experimentar aquilo que Jesus experimentou na cruz. Ele disse, eu não quero beber deste cálice. Ele disse, Pai, por quê? Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Era uma relação de pai e filho. Momentos depois ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Era uma relação de réu e juiz. O pai tinha dado as costas ao filho. O pai deixou o filho só. E o que mais o filho temia eram as costas do pai. Era a rejeição do pai. Ele sabe o que é sofrer, meu irmão. Ele sabe o que é padecer. E ele conhece a tua história.
E foi a providência dele que te trouxe aqui até este lugar. E somente ele pode transformar a tua vida e mudar a tua história. E mais ninguém, somente ele. Só Jesus. Só Jesus pode mudar a tua história. E o que nós devemos fazer, Décio? O que é que eu devo fazer? O verso 16 responde. Hebreus 4, 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu e você temos que nos esconder em Cristo. Temos que procurar Ele, porque Ele tem o escape necessário na hora certa para minha e para a tua vida.